dá certo, melhor longe do que perto. Eu não vou e ela não vem. Emissora do Grupo Guerra de Comunicações, sempre com informação, música, entretenimento, os melhores comunicadores e o carinho todo especial por você. ZYJ 338, 890 kHz, 5.000 watts de potência, toda a região na mesma sintonia. Super Rádio Itapuã, Pato Branco, Paraná. O que você espera de uma tinta na hora de pintar, renovar, proteger, embelezar? Então fique atento à qualidade. A Loja Cortintas oferece toda a linha de tintas, vernizes e acessórios para pintura com as melhores marcas do mercado. Sistema Self-Color Souvenir, simulação no computador de como sua casa ficará na cor que você escolher. Também completa a linha para pintura artística. Antes de pintar, faça um orçamento na Loja Cor e compare preço e qualidade. Loja Cortintas, na Caramuru, número 20, telefone 3225-3129. Esta é a ZYJ 338 890 kHz. Super Rádio Itapuã, fazendo história com você. Alô, amigos da Super Rádio Itapuã, aquele abraço, boa tarde. Agora são 16 horas e 44 minutos. Uma tarde de sexta-feira inédita e diferente. Até porque o ano está sendo diferente, né? O ano é político, o ano é de decisão do nosso estado, né? Por conseguinte, da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa prefeitura, do nosso Brasil. Então, a Itapuã está, nesse momento, começando o ano eleitoral, fazendo o seu trabalho, que é levar a informação. Quanto mais informação você, eleitor, terá doravante, mais condições, capacidade e discernimento na hora. Não só o Espírito Santo não vai ajudar sozinho, tem que saber, conhecer, ver, cobrar, ouvir. E isso nós vamos começar a partir de hoje com o nosso pré-candidato Osmar Dias, que nos honra com a visita. E teremos amanhã pré-candidato Ratinho Júnior e outros que virão, né? Cida Borghetti já se lançou, pelo menos 3 pré-candidatos a nível do estado de Paraná, do Paraná. Estamos adiados com o nosso colega jornalista, o Regis Teles, pelo prefeito aqui que vai acompanhar, pela amizade que é um irmão, não é de sangue, mas é irmão de alma, de espírito dos Osmar Dias, da família Dias, por conseguinte. Nosso diretor executivo, Ricardo Guerra, da Gracia, ancorados também pelo brilhante trabalho da nosso amigo da It's Media, né? O Ricardo, estudou da sua equipe, uma recorde na sonoplastia, para a gente fazer um trabalho ao vivo no Facebook. Osmar Dias, pré-candidato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carrapicho, boa tarde, Regis. Boa tarde ao prefeito Zuc, meu amigo, como você disse, um irmão há muito tempo que nós estamos juntos, né, nessa estrada da vida, e ao Ricardo Guerra, que gentilmente me recebe aqui, a todos aqueles que estão aqui te auxiliando o Regis, para que a gente possa bater um papo. Que, aliás, o Ricardo se tornou um parceiro ao longo da sua caminhada, dentro dessa sua função, principalmente agora em frente ao Banco do Brasil, que ajudou muito o agronegócio, né? Na verdade, quando eu fui para o Banco do Brasil, muita gente estranhou que, bom, o Osmar foi candidato a governador, vai assumir a vice-presidência de agronegócio do Banco do Brasil. E até hoje, às vezes, eu vejo assim um ruído, né? Mas o Osmar participou lá do banco, quando a Dilma era presidente. Olha, eu quero dizer que muita gente que fala financiou muito trator, muito caminhão, muito armazém, quando eu estava lá. Aliás, eu quero dizer que o programa que eu criei de armazenagem, o Ricardo, inclusive, sabe disso, porque é desse segmento, né, importante, produção de sementes, e tem que ter armazém. E não tinha um programa de armazenagem no Brasil. Eu cheguei no banco e criei esse programa. Nós tínhamos um déficit de 60 milhões de toneladas, baixamos esse déficit para 40 milhões de toneladas, financiando já 20 milhões de toneladas. Então as pessoas falam, o que o Osmar fez no Banco do Brasil para o agronegócio? Vou contar rapidamente um pouquinho para ficar registrado. Esse programa de armazenagem, extremamente importante. Aliás, tem cooperativa aqui do Sudoeste, está guardando milho, esperando o preço. E não tinha como não tinha guardar condição o milho de guardar, né? Se não tivesse armazém novo. E isso faz com que, praticamente, ganhando no preço, pague o armazém. Segundo, criei o Inovagro, que é um financiamento de 12 anos de prazo, Carrapicho,
para financiar inovação tecnológica em granja de suíno, que aqui tem muito, aves, granja leiteira, em qualquer atividade agrícola. E nós precisamos colocar mais tecnologia na nossa agricultura. Quando eu fui, eu disse, tem que ter um programa que financie a longo prazo, 12 anos, com 3 anos de carência. Está aí funcionando, os produtores estão financiando, e não teria se não tivesse sido um agrônomo, um produtor rural para o agronegócio do Banco do Brasil. Foi por isso que foi criado. E tenho muito orgulho. Que conhece, né? E tenho muito orgulho de dizer que criamos também um financiamento para integração lavoura, pecuária e floresta, que aqui na região não tem muito, pela característica da região, mas é muito importante para o Brasil. Não tinha nem um hectare financiado, tem 10 milhões de hectares financiados no Brasil. Então, no seu período? No meu período, só um resumo. Impressionante, né? E assim, aqui tem muita agricultura familiar, né? Quando eu cheguei, tinha uma carteira para agricultura familiar de 10 bilhões. Quando eu saí, 40 bilhões para agricultura familiar. Eu acho que deu para realizar, deu para deixar um legado, e foi nessa caminhada minha no Banco do Brasil que... Você saiu satisfeito? Saí satisfeito, e conheci gente importante do agronegócio, como o Ricardo Guerra, que eu tenho por ele uma admiração grande, pelo trabalho que ele desenvolve hoje a nível nacional, viu? Não é só aqui em Pato Branco. Porque em tudo que você faz, você é exigente com você mesmo. Eu sou exigente, eu passo, por onde eu passo, eu tento caprichar o máximo possível. Eu quero dizer o seguinte, hoje quando eu cheguei aqui na cidade, eu sou de reparar muito, né? Então o Zucchi, ele era um agrônomo que usava uma butinona no pé quando eu andava com ele por aí pelas microbacias, né? Certo. E de repente eu chego aqui, ele está com um sapato já mais refinado e tal. E olha a cidade limpa, a cidade bonita, tá bonito, crescendo, muitos prédios em construção. Uma empresa dessa aqui que nós estamos, uma beleza. O parque da cidade, que é um extraordinário, que é para lazer. É assim, é o pulmão verde da cidade, né? Então, queria cumprimentar o Zucchi e dizer que eu estou orgulhoso dele por ter, assim, sido lá atrás um professor dele. Agora ele é um professor para mim. Que tal, hein? É o mestre. É bondade, né, do Osmar. Mas, na verdade, assim, você falou da exigência. Certo. O Osmar sempre foi muito exigente. Eu me lembro quando nós começamos a trabalhar junto com o Osmar, um dado só, né? Eu me lembro da primeira vez, assim, reunião 8 horas. 8h05 ninguém mais entrava na sala. E ninguém ia lá dar sugestão para ele sem que tivesse uma base. Não, mas eu vou apresentar uma sugestão. Não, então me diga como que faz, como que é. É extremamente aberto, razão pela qual naquela época, né, como secretário da Agricultura, foi, né, reconhecido pela ONU, né, e pelos países da América Latina e do Caribe com os programas exemplares. Aliás, o Paraná, com o território que tem, ostenta essa produção ainda graças a esse trabalho. Então, em todos os lugares que o Osmar passou, ele fez bom trabalho, né? E é extremamente competente. É meio... né? Durão. E você seguiu a risca, né? Porque duro por duro aqui também. Aí assim... Mas é esse choque de gestão que Pato Branco precisava nessa linha, de fazer a coisa andar, e me parece que depois a gente vai entrar no Paraná, que se o mestre ensinou, e o Zucchi está aqui, o bom aluno, fazendo o que está fazendo no Pato Branco, e Osmar, se eleito for, fazer para o Paraná, é aí o caminho, né? Não, eu tenho certeza... Nova maneira de gerir a questão pública, né, Zucchi? A gestão faz diferença. Na coisa pública, muitas vezes, eu falo muito com o Ricardo isso, às vezes, né? Que o público sempre é mais difícil, mas ninguém mais suporta que uma obra pública ela seja de qualidade inferior a uma obra privada. Da vida privada, né? De uma empresa privada. Hoje nós inauguramos um posto de saúde, até falei, né? Uma unidade básica de saúde. Eu tinha pavor de imaginar as pessoas entrando numa unidade de saúde que, se a pessoa não tivesse doente, ficava, de tão horrível que era aquilo. Quer dizer, por que não pode ter o que é público ser competente, eficaz, bonito, bom, que orgulhe as pessoas? Eu acho que a gestão faz diferença. Então, acredito que o Osmar tem uma capacidade de gestão enorme, né, e uma experiência política também bastante grande, empresarial, né? Acredito que, como você falou, dá uma diferença. Dá uma diferença. Me parece que nós estamos chegando na última pergunta que poderíamos fazer, né? Se eleito for leva o Zucchi, está implicitamente respondido. Não, nem fale isso, porque eu já falei para ele que eu vou ficar aqui terminar o meu mandato aqui, né? Eu não quero brigar com o Pato Branco, eu quero ficar de bem com a população de Pato Branco.
Eu acho só porque, falando de gestão, Regis, se me permite, só para colocar essa. Faz a pergunta que são de gestão para o governador. Podemos, acho, até seguir dessa na gestão, né? Porque a gestão do serviço público também, que é importante, hoje todo mundo cobra, né, cada vez mais, mas também não representa. Muitas vezes a população acha que, porque é servidor, todo mundo não presta. Também não é assim, né, senador? E essa gestão que precisa, na integração de todos e a vontade também de quem está atendendo na porta de entrada, por exemplo, de uma unidade de saúde, receber bem quem está ali procurando. Ô Regis, tem muita coisa para resolver, para avançar. Você tocou no assunto da gestão, você está numa empresa privada. Se você perguntar para o dono dessa empresa aqui, para os sócios dessa empresa aqui, se eles estão administrando hoje como eles administravam há 5, 6 anos atrás, não estão. Eles mudaram a forma de administrar, porque o Brasil entrou em crise e quem não se ajustou a esse momento do Brasil, quebrou. E muitas empresas quebraram nesse período, enquanto outras, como esta aqui, a guerra prosperou, porque soube manter exatamente a austeridade, manter o rigor, a disciplina. Quando o Zucchi falou, a gente tinha que chegar às 8 e 8h05 fechava a porta, isso parece uma exigência boba, não é não. Se você não tiver disciplina no trabalho, se você não tiver no setor público, comprometimento, essa é a palavra, com o Estado e com a população que está pagando o seu salário, porque a população paga caro o salário do servidor público, ele precisa corresponder como? Com trabalho eficiente, de qualidade. Então, como começa uma boa gestão? Primeiro, não escolher pessoas que não sejam qualificadas para ocupar cargos que exigem qualificação técnica. Agora há pouco, o Carrapicho me perguntou sobre o Banco do Brasil. Eu não teria aceitado assumir o agronegócio do Banco do Brasil se eu não entendesse de agronegócio. Eu vou contar uma historinha rápida. Uma vez o Zé Richa, que é pai do Beto, era pai do Beto, eu estava na Café do Paraná, empresa quebrada, o Zucchi se lembra disso, nós recuperamos a empresa e colocamos a empresa como a segunda empresa de fomento do Brasil. Aí ele falou, você melhorou muito a situação dessa empresa, agora vai para o Porto, que o Porto está ruim. Falei, governador, o senhor vai me demitir, mas eu não vou para o Porto porque eu não entendo de Porto. Então, essa consciência de que tem que ter secretário de saúde entendendo de saúde, secretário de agricultura entendendo de agricultura, secretário, enfim, da fazenda entendendo de finanças, porque senão a coisa não anda. O Guerra não vai pôr o contador dele, não vai pôr como contador dele um veterinário e não vai pôr para produzir semente um contador. Tem que ser adequado. Nós tivemos um problema agora lá no IAP de Cornélio Procópio por pura e simples falta de qualificação da pessoa, despreparo e outras coisas mais que eu não quero entrar. Mas não era preparada para ocupar aquela função. Aí vem indicação política. Eu não quero dizer que eu não vou aceitar, mas para eu aceitar uma indicação política que seja qualificado, senão não vou aceitar. Isso já fica assim, todo mundo saiba, quem quiser me apoiar tem que ser desse jeito. Eu não quero apoio para me cobrar depois, eu tenho que colocar fulano, ciclano. Não, eu quero gente qualificada para fazer um governo de qualidade nesse Estado. Ou então não vale a pena nem eu ser candidato. E nem ser eleito se for para depois ter que fatiar o governo. Não, se for para lotear o governo, aí a política brasileira chegou nesse vai continuar do jeito que fundo de poço que está de descrédito, desconfiança da população, onde o Zucchi fala, Deus me livre, a gente é político, as pessoas olham para a gente como se a gente também não prestasse. E aí é o maior erro da população, achar que todo político não presta. Tem muita gente que presta na política e tem muito lambaio também. Lambaio que não vale nada. Então a gente tem que selecionar, escolher quem presta, separado de quem não presta. E na hora de votar, escolher quem presta. Que tem história, que tem realização, que tem trabalho, que tem experiência. Porque este é um momento que eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós estamos numa encruzilhada. Ou entortamos de vez o país, ou a gente resolve o problema do país. O potencial que o Estado tem e o Brasil tem não é para estar nessa situação. Não era para estar. Foi uma gestão equivocada, muitos erros, que nós chegamos até aqui. Para tirar esse país e esse Estado da situação que nós nos encontramos hoje, é preciso muita experiência, muita capacidade, muita estrada percorrida para poder realmente colocar em prática uma administração séria, austera, que possa desagradar num primeiro momento, mas que vai chegar no final com muito resultado. Descentralizar mais, talvez, está muito federalizado, tudo Brasília.
produz aqui, vai isso é fundamental, porque é o fatia. seguinte, você não pode administrar um estado sem os municípios. Você tem que ter os municípios, os prefeitos, enfim, a comunidade daquele município como parceiro do governo. Você não pode administrar um país sem os estados. E essa integração tem que haver, e no Paraná tem que acabar com uma coisa que já foi muito prejudicial ao estado, que é a briga permanente entre os políticos. Eu não quero ficar jogando pedra no atual governador para ganhar a eleição. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho o direito, não só o direito, mas o dever de dizer para a população do estado o que eu acho que está certo, que está sendo feito, mas não vou fugir de dizer o que está errado. Às vezes, o governador pode ficar magoado comigo, mas eu fico de bem com a minha consciência. Porque se for para eu ser candidato, enganando a população, eu prefiro não ser. Eu já disse, o Zucchi disse, é cascudo, é duro, mas eu sou franco, eu falo a verdade. Agora e depois. Você falou que a encruzilhada, e eu concordo porque pela vez primeira, aliás, um abraço para o pessoal do Facebook, a gente está acostumado com a rádio, não cumprimentei, você está falando ao vivo para o Facebook, né? E a mídia eletrônica hoje, a opinião, o entendimento, a sociedade é exponencial, é do conhecimento agora, muda completamente, e que vai dar o tom das eleições, me parece que é a mídia social. Como é que se encara essa situação? E que você vê esta modernidade com a tecnologia decidindo possivelmente uma eleição? O Carrapicho, eu até que demorei para me convencer disso, e o Zucchi foi uma das pessoas que me ajudaram a ser convencido. Eu achava assim que, sabe, eu não era muito adepto não à rede social, Facebook, Twitter e tal, mas é o momento que nós estamos vivendo. Essa é a forma de se comunicar, é a forma de informar. Aliás, nós estamos vivendo uma era da tecnologia, da informação e da comunicação. Isso tudo tem que ser levado em conta quando você faz um plano de governo. Tecnologia da informação, da comunicação, tem que estar presente em todos os segmentos do governo, especialmente na segurança pública, mas não só na segurança pública. E daí eu estou me adaptando, né? E já coloquei no Instagram, você pode entrar lá, no Twitter, pode me seguir, né? Eu estou moderno agora, então... E tem que ter uma equipe também, você vai ter uma equipe preparada para auxiliar nesse sentido. O problema está sendo isso, o Carrapicho, porque o negócio do fundo partidário está me pegando, sabe? Ah, é? Então, eu vou te falar, você não vai acreditar, mas eu vim lá de Curitiba com um carro, né? Eu ia até perguntar isso. E aí, de carro, tá? Assim, me dá uma inveja danada quando eu vejo outro candidato chegando de avião, de helicóptero. Eu não sou contra, sabe? É que eu não consigo, eu não tenho. Então eu venho de carro mesmo e tem 15 mil reais por mês do fundo partidário do PDT. Pouquinho, né? Bom. Aí você paga aluguel, telefone, luz, aí tem que economizar, toma um lanche só na estrada. Não, eu estou brincando, mas assim, vai ser uma campanha dura. E eu até recomendo à população que verifique isso, porque assim, a austeridade tem que começar durante o processo eleitoral, durante a campanha. A gente mostrar que o Brasil tem que mudar, começando na campanha eleitoral. Sem a gastança, sem um programa de televisão feito em Hollywood, com grandes produções. Acabou isso. Agora é olho no olho, mano a mano. O marqueteiro mais caro do Brasil que ganhava uma eleição. Agora é a proposta, a seriedade, o currículo da pessoa. Porque um bom marqueteiro, olho no olho. Um bom marqueteiro, ele faz um candidato ruim virar bom. Certo. E às vezes um bom virar ruim também, né? Então a população muitas vezes vota equivocada em função de imagem, em função de programa bonito de televisão, mas tem que olhar quem está ali para ser votado, né? Acho que essa eleição vai ser uma eleição de opinião, onde a população vai olhar a opinião do candidato sobre cada tema. Concordo em gênero, número e grau. Só gostaria, para a gente direcionar, nós temos 40 minutos de entrevista, né? Você tem outro compromisso, para nós entrar em alguns pontos diretos, né? Por exemplo, pode fazer. Por exemplo, esse aqui, já que o senhor está percorrendo aí o estado, aí, inclusive de carro, né? Na questão das rodovias, aqui em Pato Branco, especificamente, pessoal de diversas entidades, enfim, institutos que estão se mobilizando e será entregue, inclusive, posteriormente pelas entidades. Foi uma reunião agora na última segunda-feira, algo como uma carta, né? Mas enfim, uma reivindicação, que é o SOS Rodovias Sudoeste, especialmente aqui para a nossa região. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, o que pode ser feito. É específica, né? 280 e tantas outras aqui da nossa... Então, eu já debati esse tema em 2010, porque essas rodovias elas foram asfaltadas
num tempo em que não se tinha tanto fluxo de veículos e caminhões, né? Era muito menos que isso. Então elas foram feitas adequadas àquele momento, àquela época. O Sudoeste, era outra também, Sudoeste se desenvolveu, a safra cresceu. Naquele tempo, quando a gente colhia 120 sacas de soja por alqueire, ficava feliz. Hoje se colhe 170, 180. E aqui precisa vir calcário, vir adubo, vir insumo, vir de todo lado e sair daqui essa produção que vai para o porto, que vai para, enfim, para o mercado da região também. E eu vou dar um exemplo. Se você pegar assim, daqui, sai de Dois Vizinhos e vai para Francisco Beltrão. Eu andei naquela estrada. É assim, ó, se um caminhão encontrar com o outro, não tem jeito. Um tem que parar, entrar na roça e o outro passar. As estradas aqui do Sudoeste, na sua grande maioria, são assim. Então, um programa que eu penso para a região é fazer a terceira faixa nos pontos críticos dessas rodovias. Ninguém vai chegar aqui dizendo que vai duplicar as rodovias do Sudoeste, porque o governo não tem dinheiro para isso. Quem chegar aqui e falar isso pode duvidar. O que eu estou dizendo é que é possível fazer uma melhoria com terceira pista em cada ponto crítico e de cada rodovia. Isso é o mínimo de respeito com o Sudoeste que eu pretendo ter em relação às rodovias. Pensa mais em infraestrutura ou reestruturação do que em remendo, é isso? Não, esse negócio de remendo não dá certo, sabe, Carrapicho, porque acaba virando vinagre depois, virando pó. Eu creio que a gente tem que fazer as coisas bem feitas, sabe? O Zuc um dia me falou assim, olha, eu fui buscar modelo de escola a melhor que tinha. Hoje, Pato Branco tem a melhor escola, né? Você pode atestar isso que eu estou falando. Por quê? Porque se a gente fizer bem feito, daqui 20 anos está aí, daqui 30 anos está aí. Você veja, essas estradas foram feitas há 30 anos, nós estamos falando aqui que elas não servem mais. Talvez não se projetou esse desenvolvimento para o futuro. A gente tem que fazer uma coisa para longo prazo. Então vamos fazer bem feito. Falando nos anos 80, que tentaram empurrar goela abaixo um pedágio, que a comunidade, a Itapuã foi também uma das vanguardas e lideranças, pararam. Até o governador teve bom senso e impediram uma proposta alternativa nesse sentido, que depois também foi frustrada e agora se revolta com essa questão de uma cartilha para os pré-candidatos, que eu acho plausível. Mas eu queria entrar então direto no pedágio. Até já tivemos pedágio acaba ou abaixo acaba, não sei o quê. Agora recentemente uma operação do pedágio, foi numa bordoada num lado, mas estão levantando que pode ter em outras praças, né? Foi mais lá no norte. Como é que você vê essa questão do pedágio como pré-candidato? Isso que aconteceu recentemente, que vem no passado e o mais caro do Brasil. Eu trato esse assunto com a mesma seriedade que eu trato de um assunto de saúde, de educação, de economia, porque não pode mais esse assunto ser tratado politicamente para ganhar voto e depois esquecido, né? Mudar o discurso depois durante o período de governo. Eu creio que esse assunto do pedágio já poderia ter sido resolvido. Eu nunca fui governador, portanto, eu nunca tive a oportunidade de resolver. Eu quero essa oportunidade para resolver. E vou dizer uma coisa. Ele foi assinado em 97, eu estava no Senado. Eu bati muito contra as tarifas. Eu não sou contra o pedágio, que está aí, porque o Estado não teria condições de conservar, de duplicar as rodovias. Só que você tinha no contrato duplicação de trechos, que não ocorreram. Você tinha pontes, viadutos, obras de arte, melhorias nas rodovias que não aconteceram. Aquele exemplo que você deu, um dia antes eu dei uma entrevista dizendo que o governador não devia fazer aquilo, lançar pedra fundamental. Porque está no último ano do governo, daí vai fazer lançamento de pedra fundamental, vão dizer, olha, ficou 7 anos no governo, por que não está duplicada? Dá tempo agora de duplicar no último ano? Não vai duplicar. Então, para que lançar a pedra fundamental? Até fiz ali uma ironia, a pedra fundamental não vai passar caminhão por cima, não vai passar carro. Aí ficaram bravos comigo, mas eu estou repetindo aqui, porque é a realidade. Esse assunto ele tem que ser tratado tecnicamente, não dá para ser tratado politicamente. Vence em 2021 e a União já disse que não vai renovar a concessão, a delegação para o Estado. Eu espero, na eleição de 2018 agora, que seja eleito um presidente que delegue para o Estado. Porque aí a gente tem a possibilidade de resolver. E como resolver, Carrapicho? Ora, até o Requião esses dias discutiu comigo, falando, não, eu vou fazer um pedágio de manutenção e cobrar R$2. Isso é impossível. Não dá para entrar nessa porque é impossível.
fazer manutenção. Nós precisamos duplicar. Não dá para fazer só manutenção. O preço que está aí é um escândalo, é uma exploração, tem que fazer nova licitação, nada de conversa de prorrogação ou de renovação de contrato, fazer nova licitação com preços adequados à capacidade de pagamento. Eu fiz um cálculo. Você sabe quanto custa um caminhão de 9 eixos para sair do Porto de Paranaguá, vir a Pato Branco e voltar? R$ 1.400. É, pepino. Não tem cabimento. Claro. Se isso não é caro, o que é caro? Eu não vou nem falar quanto eu paguei, eu vim pagando pedágio. Né? Porque veio na via fácil, eu não somei, mas tudo bem. É muito caro, Carrapicho. É o mais caro do Brasil, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu lá, que o Ministério Público entrou, Deus queira que agora revele por que esse pedágio é tão caro assim. Porque se for realmente sobre preço, se tiver corrupção, que se punam os culpados, né? Claro. Que não tem que pagar o motorista. Mas que se cobre a realização dessas obras que não foram feitas, dessas concessionárias. Não adianta agora cancelar o contrato da pedageira e falar, está tudo certo. Não. E às vezes quem está nos ouvindo no bairro, assistindo no Facebook, pode dizer assim, mas eu não vou para Curitiba, eu não uso pedágio. Pelo contrário, também paga, porque os produtos, os alimentos, chegam aqui mais caros. Então, a pessoa que não viaja, que não paga pedágio, também está pagando o pedágio. Em tudo, no arroz, no feijão, no leite, porque o caminhão passou lá, pagou pedágio e pôs no preço. Certo. Bom, essa questão também da segurança, partir para esse lado. Por exemplo, a nível de delegacias, e nós temos a nossa aqui, e anexo a cadeia pública, né? Aqui é para 44 presos, a média é de 200 a 230, não baixa disso. O que seria possível, até porque os delegados, enfim, os policiais reclamam sempre desse desvio de função que eles têm, que trabalho seria de investigação e tem que ficar cuidando de preso, enfim, uma situação toda. Como é que o senhor avalia essa questão também? Regis, como não falar que tem um problema? Eu tenho que falar. Porque se eu falar não, está tudo certo e depois vai que eu ganhe essa eleição, que eu já perdi as outras vezes, vai que eu ganhe essa. E aí eu assumo o Estado. Mas você não falou que estava resolvido? Não está. Tem um problema imenso na segurança do Estado. Começando pelas delegacias, tem 10 mil presos em delegacias no Paraná. Isso leva a uma consequência. O policial civil, que era para estar na rua cuidando do cidadão de bem, ele está dentro da delegacia tendo que manter ali, cuidar ali do preso. Então, nós perdemos força policial na rua para manter a força policial dentro da delegacia. Um horror isso, porque acaba multiplicando ainda o problema da insegurança nas ruas. Segundo, tinha um projeto para a construção de 14 presídios. Tinha. E isso foi prometido durante a campanha eleitoral passada. Só que os projetos foram mal concebidos. Porque você fazer projeto para construir prisões, né? Eu falei delegacia, mas é prisões. Presídios. Presídios. Você fazer presídio para regime semiaberto, não. Esses presos que estão nas delegacias, eles exigem prisão em regime fechado. Então, teve que mudar toda a concepção do projeto e com isso atrasou e não foi feito. A única presídio que está sendo feito é em Campo Mourão e ainda muito devagar. Ou seja, se nós estamos precisando de 14 e está sendo feito um, faltam 13. Faltam 13. E isso vai ter que ser feito no próximo governo. Eu quero lembrar aqui que o Brizola fez 6 mil escolas no Rio Grande do Sul e 500 CIEPs no Rio de Janeiro. Se um projeto desse tivesse continuado no país, a gente não precisava fazer 14 presídios. A gente teria continuado com uma geração após geração, outra geração depois da outra, sempre melhorando, sabe? A visão do mundo, o jeito de ver as coisas, viver em família, arrumar um emprego quando jovem e seguir estudando. Agora, nós chegamos a um ponto que nós precisamos construir presídios. Eu quero entrar na questão da educação, justamente que vem, já aproveitando o ensejo e o adiantado da hora, na questão do que pode fazer, já que você foi inclusive reitor da Faculdade de Economia de Bandeirantes, tem esse lado que poucas pessoas sabem do currículo também, que você foi diretor lá, né? Foi. O reitor estaria nesse sentido. Que hoje então, é a Universidade Estadual lá. Estadual. Que ele tem um currículo, uma bagagem grande nesse sentido também. Porque o Osmar é só do agronegócio, só dos Morundum, e o que é Osmar? Não, ele foi diretor de faculdade, tem toda uma bagagem nesse sentido. A educação, ponto primordial, será, até porque você vem dessa linha do PDT na educação, se é que você vai continuar no PDT, né? Mas enfim. Carrapicho, não me aperta. Falar de educação, depois nós falamos. Falamos de educação. Depois nós falamos de aliança, de partido. Isso.
que é a parte pior, né? Exatamente. Não a educação, a parte de aliança. Você é de aliança. Porque o povo não aguenta mais esse reme-reme, vai para tal partido. Vai para tal partido, isso aqui. O povo não aguenta mais, nem eu, viu? E estamos nessa janela partidária aí que é o cão agora. Não, essa janela da infidelidade. Da infidelidade. Tem gente voando por janela fora, é para todo lado. É o mesmo a traição, livre. Mas eu fui lá diretor da faculdade de Bandeirantes, que hoje é um campus da Universidade do Norte Pioneiro. Tem muitos cursos, eu era só diretor da Faculdade de Agronomia. E fui professor. Foi professor. Mas eu fui professor de suinocultura e bovinocultura. E diziam que eu era até um bom professor na época. Que bom. E fui criador de suínos também, né? Então já sofri bastante nessa vida. Corajoso, foi. E eu tenho uma filha que é professora hoje na Universidade Dom Bosco. E eu sei o quanto sofre um professor quando não é valorizado. Então, assim, para ser curto e grosso nessa questão, tem que parar essa briga entre governo e professor. Essa briga não leva a nada. Eu quero dialogar com os professores, eu quero trazê-los para governar juntos, para construir um Paraná maior do que é hoje. Nós só vamos ter um Paraná melhor se a gente tiver realmente uma educação de qualidade em todas as cidades do Paraná. E isso é um desafio que eu quero ter, sabe? Eu quero, assim, copiar aquele que foi meu aluno, Zucchi, agora meu mestre, para dizer assim, eu quero o melhor para cada cidade. E quando a gente fala o melhor para cada cidade, principalmente na educação. Isso não é discurso de campanha. Porque se a gente fizer isso, estará fazendo muito para o futuro do Estado, sabe? Se a gente caprichar na educação, e não é só a educação fundamental, não, onde o jovem vai definir para onde ele vai, né, se ele vai ser alguém na vida, se ele vai para a faculdade ou não vai. É também no ensino superior, nas universidades, que eu acho que elas precisam se integrar mais ao desenvolvimento regional. Eu, assim, visitei universidades fora do país, quando eu tive a oportunidade, era senador, fui secretário antes, e via que a universidade ela fazia pesquisa direcionada às necessidades da população. Por exemplo, a Faculdade de Agronomia, lá do Canadá, onde eu fui, de uma cidade onde eu fui, o produtor dizia, olha, eu quero uma pesquisa relativa a tal assunto. E a universidade pesquisava e entregava o produto, ou seja, aquilo era como se integrar ao desenvolvimento regional. E eu creio que a gente tem um potencial, uma capacidade nessas universidades que não está sendo bem aproveitada. E lembrando que a gente tem o IAPAR, que tem aqui o polo regional, que precisa se integrar também e voltar a produzir pesquisa, voltar a produzir variedades novas de culturas, porque hoje eu vejo só a iniciativa privada, como aqui nós estamos numa, fazendo esse trabalho. O Estado precisa também participar disso. O IAPAR é um bom exemplo de quando você coloca gente não qualificada para ser presidente, que não entende do ramo, que não é do ramo, não dá em nada. Dá o que está dando. Tá certo. Bom, seguindo aqui, no Parque nós temos aqui o Parque Tecnológico em Pato Branco, que inclusive tem a Lei Zucchi a nível estadual, que tem incentivos importantes. Mas dentro disso também, para seguir, senador, o que o Estado poderia ajudar, por exemplo, desde a fomentação da mão de obra, né, que hoje o jovem está tão ligado na tecnologia, também o que poderia ser feito de apoio? Eu, quando fui senador, eu criei duas leis. A Lei do Primeiro Emprego, que foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso naquela época, e que dava incentivo às empresas para a contratação do trabalhador que ainda não tinha iniciado a sua carreira. Dava um incentivo fiscal. E eu criei, e essa lei está em vigor, eu pretendo aplicá-la no Estado de forma bastante efetiva. E a outra lei, a lei do estágio, que deu direitos trabalhistas aos jovens que estagiando não tinham, por exemplo, direito a férias, direito a contar aquele tempo para aposentadoria, não é? Agora, a gente tem que fazer um grande mutirão no estado do Paraná com as empresas instaladas e aquelas que vierem a se instalar, e esse é um grande desafio de trazer novas empresas a se instalar no Paraná, não afugentá-las daqui com uma carga tributária muito alta, que hoje ocorre isso, tem empresa que está preferindo sair para ir para outro lado, porque tem uma carga tributária menor. Santa Catarina, por exemplo, não é? E aí a gente viu Santa Catarina, no ano passado, teve um crescimento, o PIB de Santa Catarina, de 4,26%, quando o país teve queda no PIB. O dobro do crescimento do Paraná, Santa Catarina teve. Por quê? Atraindo novos empreendimentos. E esse é o grande desafio do próximo governo, atrair novos empreendimentos. Nós temos a vocação, que é a agronegócio, a agroindústria é a nossa vocação também.
E nós temos uma grande oportunidade, porque o mundo inteiro vai ser ávido de alimento e produtos transformados. E o Paraná tem que ser um modelo para o Brasil disso que nós sabemos fazer melhor, que é fazer agricultura e fazer agroindústria muito eficiente para a gente dar emprego para essa gente que está surgindo no mercado de trabalho. Os amigos da Itapuã estão acompanhando uma entrevista com o senador, sempre eterno senador, né? Pré-candidato ao governo do Estado do Paraná. Você fala eterno senador, você já me lança para o Senado aqui. Não. Outro dia eu estava com o Ratinho. Nós queremos governador. Outro dia eu estava com o Ratinho numa reunião e ele foi falar, ele falou, está aqui o nosso eterno senador. Eu falei, não, peraí. Então, vamos conversar, né? Está feita, aceito a correção. Senador até aqui. Não mais usarei esse termo, então doravante. Nosso pré-candidato ao governo do Estado do Paraná, os amigos do Facebook acompanhando. Então, nós temos mais 10 minutos para assuntos muito importantes. O papo é gostoso, é inteligente, a gente percebe que há sinceridade no olhar, que há determinação da segurança. Eu acho que as pessoas procuram isto também num gestor. E a gente se entusiasma aqui, porque de uma pergunta ela vai tendo nuances que a gente vai tentando, e temos que condensar aqui um pouquinho para justamente aproveitarmos melhor este momento para as pessoas do Facebook, da rádio também acompanharem. Corrupção, você está na terra do Deltão Dallagnol, colega inclusive do Ricardo Guedes, estudou aqui em Pato Branco, nosso querido promotor, doutor Agenor Dallagnol, Curitiba, né? Doutor Sérgio Moro, e ontem no lançamento do Prêmio Inovare, a ministra Carmen Lúcia foi enfática, foi contundente, né? O Brasil não tem mais volta na questão da ética, da responsabilidade de ser dado o trato com a coisa pública. A sua visão com relação a isso, como que você vai tratar isso no Estado, no governo do Paraná? Bom, quando você se candidata ao governo, você tem que ter a responsabilidade de saber que você vai ter que formar uma grande equipe. E a equipe tem que ser formada por pessoas qualificadas e, sobretudo, ficha limpa, sérias, que têm uma vida pregressa que você pode olhar e dizer, olha, dá para mostrar para a população. Porque se não for assim, você vai cair no mesmo erro que governos caíram e estão sofrendo agora, com denúncias de corrupção em cima de denúncias de corrupção. Isso corrói o poder de desenvolvimento do país, porque se nós não tivéssemos essa roubalheira que se instalou no país, nós estaríamos com um PIB positivo nesses últimos anos, quando tivemos uma inversão de crescimento que foi negativo, e o Brasil parou. Aí falam assim, foi a Lava Jato que prejudicou o país. Não, o que prejudicou o país foi a corrupção. A Lava Jato vai corrigir isso e a gente vai voltar a ter um país onde as pessoas possam respirar um ar mais puro. Eu espero, se for eleito governador, poder escolher pessoas que sejam respeitadas na sua comunidade e que tenham esse passaporte de honestidade que precisa ter para ocupar um cargo público. Uma pergunta genérica, entramos na formação de alianças, uma expectativa nesta janela partidária, janela da infidelidade partidária. Até pode ser. Aqui o pessoal está pedindo também no Facebook a Sanepar. Enfim, a Sanepar... A própria da energia também, que tem uma carência muito grande. Aproveitar também o que poderá, porque a Copel, por exemplo, aqui, Pato Branco, sente muito, né, a questão do poder de energia. Falta. Sim. Aqui na comunidade, aqui no distrito, no Nova Espero, não tem capacidade de investimento devido à empresa teria muito mais funcionários, muito mais capacidade de investimento e não tem porte de energia. Deixa eu te falar, Regis, eu tive uma reunião segunda-feira agora com 13 analistas de mercado que vieram para saber o meu pensamento sobre Sanepar e Copel especialmente, porque são investidores, eles acompanham os investidores. Eu falei, olha, eu não vou agradar vocês com o que eu vou falar, porque eles queriam ouvir que a Copel e a Sanepar tinham que ser privatizada. Deus me livre privatizar essas empresas que são essenciais, são estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Quando fala em Copel, vamos lá na Copel. O governo atual, no meu entendimento, cometeu um erro grave quando pegou, ao invés de 25% ou 30% de payout, que é aquilo que se retira e divide para os dividendos, né, que vai para os sócios, de 25%, 30%, pegou 50%. Ora, claro que o Estado teve dinheiro para depois distribuir para municípios, prefeitos e tal, mas a Copel perdeu capacidade de investimento. Isso não foi correto. E essa capacidade de investimento que a Copel perdeu
Pode ter certeza, vai fazer falta nesse futuro aí. Nós precisamos de energia trifásica em todas as propriedades rurais do Paraná. Esse programa tem que voltar, porque se você tem um tanque e quer fazer piscicultura e pôr um aerador, você precisa de uma energia trifásica. Certo. Se você não tiver, você não vai fazer uma piscicultura com tecnologia, com qualidade, para produzir alta produtividade. Então, a energia é essencial, não dá nem para conversar sobre essa história de privatizar a Copel, e muitas empresas que são subsidiárias da Copel, que pertencem ao grupo Copel, elas precisam ser fortalecidas como a Compagás, porque nós temos, inclusive, gás em Pitanga, que precisa ser explorado, e essa companhia vai ser muito importante nesse projeto que nós queremos desenvolver para ajudar a produção de energia. Nós precisamos mais energia no Estado. Pois bem, a Sanepar, a venda das ações da Sanepar chegaram a 1 bilhão e 200. Foram vendidas a 9,50. 15 dias depois, as ações estavam R$15. Aí fala, não, é porque caiu na mão da iniciativa privada. Não, essa conversa não bate. É porque foi realmente um negócio errado que foi feito e eu tenho que falar. Descascaram a Sanepar. Aí você perde a capacidade de investir que a Sanepar tinha, que precisa fazer saneamento básico, que precisa levar água para todos os cantos do Estado. Isso é qualidade de vida. Quando se fala, vamos dar qualidade de vida à população, nada mais é que a soma de algumas coisas. E nessas coisas que se soma está a energia, está a água e o esgoto. Não dá para conversar sobre isso sem colocar na pauta o saneamento e a água. Então, realmente a capacidade de investimento caiu muito, tanto da Copel quanto da Sanepar. E nós esperamos reestruturar essas duas companhias, porque elas são estratégicas para o Estado. Tá certo. Bom, só para concluir, então, vamos entrando nessa questão das alianças partidárias. Tem um irmão que é candidato, tem um partido, está costurando alianças, que é o candidato que o Paraná então, vai tentar levá-lo, com certeza, pelo que representa na política, família Dias, e notadamente aí uma pessoa de extrema capacidade, que certamente o Paraná vai tentar levá-lo para o segundo turno, e que está o nosso presidente. E o teu presidente do seu partido, o PDT, lançou candidatura a nível nacional ontem à noite, o Ciro Gomes, com grande pompa. Como é que você vai costurar agora as alianças, a busca, acertar junto com o seu irmão e o partido, e o PMDB, ou a esquerda, ou o Beto Richa, o governo, que tem um pré-candidato, 2 do lado de lá, enfim, onde é que vai se posicionar aqui nesses próximos 20 e poucos dias de janela partidária, Osmar Dias? Carrapicho, como o governador, o Beto, tem 2 candidatos, que são o Ratinho e a Cida, né? Antigamente a gente evitava falar o nome do adversário, né? Mas agora eu espero que a gente seja só adversário, não inimigo, né? Certo. Tem que parar com essa mania de brigar em campanha, de jogar pedra um no outro, porque depois, daí a pouco tá junto lá na frente e o povo não vai entender. Não vai entender. Então é bom a gente ter um bom respeito, um bom relacionamento para poder caminhar na rua com a cabeça erguida depois. Mas eu espero que eu possa fazer uma campanha de propostas, de ideias, e aqueles que queiram se somar a esse projeto são bem-vindos. Até você evitou de perguntar, mas eu vou responder sem você perguntar. Houve uma reunião do Ratinho com o Álvaro, meu irmão, em Brasília. Aí criou-se uma grande celeuma, que eu estava sendo traído. Não, eu sou irmão do Álvaro, eu sou leal ao Álvaro, eu estarei no palanque dele, ele é o meu candidato a presidente da República, ninguém tem dúvida disso, porque em toda a campanha eu estive com o Álvaro. Né? Isso não tenha dúvida nenhuma. E é natural que o Álvaro queira o apoio de todos os candidatos. Eu fico feliz que os outros candidatos queiram apoiar o Álvaro também. Quando eu vi que o Ratinho se propõe a apoiar o Álvaro, eu fiquei feliz. Se ele apoiar, efetivamente. Mas precisa apoiar, como eu vou fazer. Aí é importante. O Álvaro estará no seu palanque também? Hein? O Álvaro também estará no seu palanque, mesmo permanecendo no PDT? Olha, esse é um desejo meu, né? Eu espero que ele esteja no meu palanque como eu estaria no dele. É impossível estar no dele se a gente não estiver junto, né? Nós vamos estar juntos. Agora te digo, Regis, sobre a aliança é em cima do projeto. O jeito que eu estou falando é o jeito que eu quero ser depois. É assim, dureza, porque o que vem pela frente é um grande desafio, uma grande missão. Só para quem está chegando agora, o Osmar já respondeu isso quando disse que se é para ser eleito, ou se for para ser eleito e ter que lotear o governo, você prefere não ser, né? Não, eu prefiro não ser. Por isso que às vezes os partidos me convidam, depois me desconvidam, porque fico assustado quando eu falo o que eu estou falando aqui. Mas eu estou falando publicamente,
porque eu quero que todos saibam. Só vale a pena eu ser candidato e só vale a pena eu ganhar a eleição se eu puder fazer uma gestão rigorosamente austera, séria e técnica, sem esta influência política que os partidos impõem no governante, que acabam destruindo o poder de desenvolver um bom projeto de qualquer governo. Onde vai estar hoje à noite o pré-candidato ao governo? Já ia falar de novo, né? Não vou mais falar. O nosso pré-candidato ao governo, Osmar Dias, estará hoje à noite. E o seu convite, então, para as pessoas de Pato Branco, da região que estejam nos ouvindo, né? Eu vou daqui a pouco, né? Mas coletivo de Beltrão, né? Não, hoje à noite, quer dizer, às 18 horas, né? Nós estaremos reunidos no Sindicomércio, numa reunião com lideranças, certo, não só de Pato Branco, mas da região. Eu aproveito para convidar aqueles que ainda não receberam esse convite, convidar aqui através da Itapuã e dizer que nós vamos lá para ouvir também um pouco da população local, das lideranças e saber o que eles esperam do próximo governo. Prefeito Zucchi, o convite também para as lideranças, né, suprapartidário, obviamente, quem apoia, quem acha que é viável a candidatura e que seja o nosso futuro governador, Osmar Dias. Não, eu convido a todos que puderem ir no Sindicomércio. Nós vamos fazer uma reunião simples, né? Na verdade, com algumas pessoas lá presentes, né, para conversar sobre essa questão do Paraná, com a oportunidade do senador Osmar colocar lá a sua posição, né, sobre o Paraná, o Estado, enfim, o que pretende. E amanhã estará na ANSOP, né, 9 horas da manhã, em Francisco Beltrão, e depois visitando a feira lá. Então, aqueles que puderem participar, nós agradecemos e apesar de que é o seguinte, deixar bem claro o seguinte, isso é uma reunião, o Osmar estava indo para lá para participar da Expobel e passou por aqui. Reunião mesmo, nós vamos fazer depois de abril, né? Quando já tiver mais definido o quadro aí a gente pode fazer uma reunião um pouco mais ampla do que nós vamos fazer hoje. Com certeza. Nosso querido diretor executivo, Ricardo Guerra, vem fazendo as considerações. Nosso pré-candidato Osmar Dias ao governo do estado do Paraná. Bem, eu gostaria de, em nome do Grupo Guerra, em nome da Rádio Itapuã, Osmar, agradecer a sua presença aqui, agradecer a presença do Zucchi e dizer que para nós, especialmente para mim, que desde os 10 anos de idade trabalho com agronegócio, é um orgulho e um alento muito grande receber um candidato como você ao governo do estado. Todos nós, dos mais jovens aos mais velhos, a economia do estado do Paraná gira em torno do agronegócio. E o desafio que nós teremos como país, como estado e como municípios nos próximos anos será um desafio de fato enorme e que definirá como serão as próximas décadas do Brasil. E é muito importante, hoje saio muito feliz daqui, Osmar, e quero dizer a você que impressionado com a tua sinceridade, com o teu jeito de olhar, com a tua forma de fazer política, que é a forma de política necessária hoje no Brasil. Um candidato que saiu, pré-candidato, que saiu de Curitiba de carro, que cruzou a estrada do Paraná. Eu, na terça-feira, Osmar, peguei meu carro, fui a Curitiba e voltei para fazer uma reunião. E na volta eu disse a um diretor do Grupo Guerra, olha, como eu gostaria que os candidatos ao governo do Paraná pegassem essa estrada. Como eu gostaria que eles sentissem o que nós sentimos, porque a grande maioria voa de avião. Então, Osmar, teu modelo, teu jeito, que você nos disse aqui hoje, são modelos que de fato a nossa população espera e precisa. Olha, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita luz, muita energia para você levar adiante esse projeto que, como você muito bem falou, a partir de 1º de janeiro de 2019, o desafio será muito pesado. E nós, eu como cidadão, espero que o Paraná tenha um governador mão firme, linha dura, para resolver os problemas, para nos dar esperança e, em especial, que entenda do desafio da agricultura. Porque quem nos ouve agora na Rádio Itapuã, aliás, tomamos o espaço do horário do nosso amigo Paulo Martins, gostaria de agradecer ao Paulo Martins, e quem ouve o Paulo Martins, Osmar, são agricultores. O agronegócio ouve o Paulo. Eu quero dizer a todos os agricultores que nos ouvem hoje, me sinto de fato motivado e com muita esperança por ver suas palavras e espero que o Paraná tenha em você uma mão forte, seja como governador ou seja como uma pessoa que contribua ao Estado, caso outra pessoa venha vencer a eleição. Nós não sabemos o que ocorrerá,
Mas é muito bom saber que nós temos um político como você no Paraná. Olha, vou para casa muito feliz e esperançoso hoje, depois de ouvir sua entrevista. Obrigado pela tua presença aqui, Osmar. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pelas suas palavras, que são, na verdade, um estímulo para mim. Um empresário jovem, vencedor. Conheço a sua empresa desde o tempo que estava no banco. Tive que estudar a sua empresa, né? Porque você faz negócio com o Banco do Brasil. E é sempre uma honra a gente poder compartilhar de momentos como aqueles que eu tive agora há pouco com você. E até me orientei fazendo algumas perguntas para você para entender um pouco como está essa questão da tecnologia na agricultura, que eu não falei aqui, mas eu pretendo, viu, Carrapicho, oportunamente implantar um teremos programa de agricultura de precisão. Depois eu explico direito o que eu quero fazer. Tá certo. Tá certo? Nosso titular Paulo Martins chega aqui, dá um abraço do Osmar Dias, né? Velho Paulo Martins. Beleza, Osmar? Beleza, tudo bom? Daí, Sucesso, tudo bem. Toca o programa, depois a gente se despede. Senta aqui, Paulo, você, seu titular, muito obrigado pela cedência do espaço. A referência já feita pelo nosso diretor executivo. E agradecimento, faço dele as minhas palavras, de agradecer aí que você cedeu o seu horário, que evidentemente é parceiro nosso aqui também. Fala para ele não pensar no salário seu. Aliás, não, candidato. Aliás, Osmar, você como radialista, você e seu irmão, conhece de microfone, sabe tudo de microfone, né? Pois é, mas aqui na Rádio Itapuã tem gente craque aqui, né? Aqui tem você, tem um Carrapicho, o Regis que estava aí. Só craque, né? Só craque. Então tem que tomar cuidado. Mas foi através do rádio, né? Passar para os ouvintes que estão nos ouvindo a nível de Brasil, está na rede, né? A nível de Brasil. Vocês começaram no rádio, os irmãos. O Álvaro, principalmente. Eu vim depois, mas também comecei no rádio, mas depois virei professor, agricultor e segui a minha vida. Mas depois do Senado, eu dava entrevista praticamente todos os dias em 10 rádios do Paraná. Olha que maravilha. Parabéns pela carreira de vocês, dois irmãos, né? E esse sucesso todo na política que vocês estão fazendo. Pela seriedade também. Obrigado. Pela seriedade. Até hoje não vi falar aí, a Polícia Federal está pegando Osmar Dias, a Polícia Federal está pegando o Álvaro Dias, né? Então parabéns, que Deus ilumine vocês, que sejam felizes sempre. Obrigado, Paulo. E olha, sucesso aí no seu programa, que eu já sei que já é um sucesso. Ok. Com você, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Um abraço. Tá, e portanto, já vamos começando o nosso programa, a hora do chimarrão. A cuia vai rolar do outro lado ali agora, né? E o chimarrão aqui não dá pra não tem condições. É água mineral mesmo pra molhar o gogó aqui. Nosso muito obrigado aos Osmar Dias, que visita com a sua equipe aqui os estúdios da Rádio Itapuã e que nos traz essa alegria, esses esclarecimentos também para os nossos ouvintes espalhados por todo o sudoeste do estado do Paraná. E hoje começa a Expobel, com certeza Osmar Dias deve estar com sua equipe na abertura da Expobel amanhã em Francisco. Que bom. Em Francisco Beltrão. E daqui um pouco o Romeu Júnior fala de Francisco Beltrão, lá do Parque Jaime Caney Júnior, da Expobel, aqui na nossa programação. E vamos abraçando a todos com muito carinho, já com a primeira marca musical, às 5h35, né? Os Monarcas estão chegando por aqui. No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos. Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra. Pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra.